Olá, nós estamos aqui para mais um bate-papo, uma continuidade da história que nós estamos aí desenvolvendo, contando juntos, lendo juntos, sei lá, interagindo juntos ao longo desse ano, aqui dentro do canal do YouTube da IBNU, com o Ministério Integre, que é o nosso Ministério de Jovens. E hoje a gente vai dar continuidade àquela história que começou no sábado passado, que foi a história dos reis, né? Então nós vimos a história de Samuel, que foi o último juiz. Depois nós vimos a história de Saul sendo ungido aí como primeiro rei. Vimos que Saul tem alguns problemas nesse meio de caminho, e aí então Deus leva Samuel a ungir um outro rei, mesmo que Saul continue reinando. E na verdade, uma boa parte da nossa história aqui, Saul ainda está aí no trono, né? E é isso que a gente vai conversar hoje, sobre essas desavenças e sobre essas histórias tão interessantes que a gente tem no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 18 até 2 Samuel, no capítulo 11. E para fazer isso comigo tá hoje a Carol. E aí, Carol, como é que você tá? Isso aí. Bora nessa, Dio. Essa narrativa é super empolgante, né? Às vezes Exato. tem alguns trechos bíblicos que a gente tem que ler com mais cuidado, que a gente precisa prestar mais atenção, mas parece que a narrativa é uma coisa envolvente. E essas histórias de Davi, de Saul, parece que vão envolvendo a gente. Eu fui lendo e fiquei empolgadíssima. Então, parece que realmente você tá lendo aquele livro que. ah, Aquele livro que quando você compra e você parece que não quer parar de fazer a leitura, né? Você É, pega e aí começa até a levar bronca, né? Pô, para um pouquinho, vamos fazer outra coisa da vida. o livrão de 600 páginas que lê em 2 dias, né? Parece que é Exato, isso. exato. Porque, Muito porque, bom. porque são. O que eu acho tão impressionante nisso aí? Lógico, tem várias coisas que a gente poderia ressaltar, mas uma delas que para mim é tão interessante é o fato de que como ele demonstra a Bíblia apresentando personagens reais, né? Então, a gente percebe, por exemplo, como a gente falou na semana passada, por exemplo, a história de Eli e Samuel. Dois grandes homens que tiveram erros parecidos, os filhos deles acabaram caminhando por caminhos bem tortuosos. Depois você entra a história de Saul, e a gente falou um pouquinho dos contrastes entre Saul e Davi. Afinal, Saul é apresentado como um homem grande, um homem forte, um homem, enfim, que parece que todo mundo vai falar: esse sim é o cara. Só que na primeira missão dele, ele falha. E você tem Davi, que é o cara que até é esquecido pela família, nem o pai chama o Davizinho para se apresentar diante de Samuel, só que ele se apresenta como esse grande rei que, quando está diante do gigante, ele chega e manda ver, chega e fala assim: não, esse cara não está afrontando nem eu, nem o exército, ninguém, é Deus. Vamos lá resolver esse negócio que Deus está lutando com a gente. Então a gente percebe que todas essas histórias, ah, e aqui, Carol, acho que a gente pode até falar, dificilmente elas seriam inventadas, porque toda jornada do herói, você tem aquele cara que vai Ascendente, né? ascendente, mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe que, poxa vida, se de repente você, quando era criança, queria se tornar o super-homem, sei lá, o Homem de Ferro, coisa assim, mas que conforme você vai crescer, você fala assim: cara, não dá, esses caras aí, eles realmente não existem. Mas você olha para a A Bíblia e Bíblia fala não, assim: esse aqui existe, sou eu. a Bíblia não romantiza, né, Juliana? A Exato, gente às vezes faz isso. A gente às vezes, né, exato. numa leitura superficial, a gente romantiza, a gente, né, torna Davi aquele herói infalível. Mas quando a Uhum, gente vai ler na real, tem umas coisas assim que fazem com que esses personagens bíblicos a gente se encaixe na história deles, né? A gente exato. parece que se vê em alguns momentos do texto. E esse comecinho de Samuel eu acho super interessante porque a gente viu um pouco da trajetória de Saul e que Uhum, foi Deus escolheu Saul, mas a moda do povo, né? uhum, Deus falou assim: vocês querem um rei? Então eu vou dar para vocês um rei na medida de vocês, do jeito como vocês querem. Mas Davi não, Davi foi o próprio Deus que escolheu porque ele quis assim e era o uhum. caçulinha esquecido. E aí eu acho essa continuação muito interessante. É bonito de ver a amizade entre Davi e Jonatas. Isso é uma coisa que eu acho legal de ressaltar nesse comecinho, porque Jonatas, ele poderia ser o sucessor de Saul, né? Ele poderia ser o segundo no trono. Mas ele admira Davi.
Ele fala, olha só, tem alguém, né, que um guerreiro que não valia nada, que as pessoas não davam nada por ele, mas que teve coragem, que confiou em Deus. E aí começa uma amizade muito bonita entre os dois, mesmo que Jonathan seja filho do rei em exercício, né? E eu acho interessante esse contraste, que à medida que Samuel, né, o livro de Samuel vai descrevendo, parece que Davi faz as coisas de acordo com o que Deus gostaria. Davi busca a Deus. Uhum. E Saul também busca a Deus em alguns momentos, mas é interessante o contraste, por quê? Porque Davi busca a Deus para fazer o que Deus quer. Saul busca a Deus para fazer o que ele quer. Então eu achei muito interessante alguns momentos desse texto, porque é, Saul se parece muito com quando a gente quer usar Deus para o nosso benefício, sabe? Quando a Sim. gente tem algum interesse e eu quero. Saul, ele quer vencer as guerras, ele quer ter um nome, ele quer ser bem visto. E aí ele faz os sacrifícios dele todo atrapalhado, Tá com medo. ele faz os rituais. Ele busca uma presença de Deus, mas para satisfazer os próprios interesses. Né? Uhum. E aí o livro parece que ressalta esse contraste. E Davi não. Exato. Davi consulta a Deus, mas para realmente saber o que Deus quer. E A como direção que ele vai dar para aquilo que precisa ser feito, né? porque no final das contas, quem sabe tudo é Deus. Deus é que está Então, no controle. eu creio que isso é muito importante que você está falando, e esse parece que vai ser o desenvolvimento lógico, a gente vai continuar, porque quando o povo pede o rei, o que que Deus vai falar para Samuel? Olha, não foi você, Samuel, que eles rejeitaram, mas foi a mim. E agora com Davi, você parece que tem esse homem segundo o coração de Deus, que permite que Deus, pelo menos nesse primeiro momento da vida de Davi, que Deus reine de fato, que Deus continue reinando e que ele é esse instrumento de Deus para o reinado e para a direção que Deus vai dar para o povo ao longo de toda a sua história. E isso vai acrescentando, inclusive, essas pessoas que também estão conectadas com essa realidade. Daí que você vê esses contrastes que você falou, mesmo, por exemplo, dentro da família de Saul, entre Saul e Jonatas, né? Justo. Por quê? Porque você vai ter, por exemplo, Jonatas, aquele cara que vai vencer, por exemplo, uma batalha só ele e o seu escudeiro, na Verdade. percepção daquilo. Deus está fazendo a história. Deus está diante da gente e é ele que está vencendo o exército inimigo. Então a gente percebe que essas pessoas que vão se conectando, e por que talvez será que existe essa amizade tão grande entre Jonatas e Davi? Talvez seja mais uma deusoccidência, né? É Seja verdade. seja mais essa realidade de duas pessoas que estão conectadas com o propósito divino, que estão mais preocupadas com Deus reinando sobre a terra do que a minha posição e o meu lugar. Como você falou, Jonas poderia falar assim: quem é esse cara aí? Esse cara vai Uhum. tomar o meu trono? Eu sou o próximo rei, eu sou o filho de Saul. Esse cara aí eu vou matar. Uhum. Nada, ele faz uma amizade e entrega a sua própria espada. Tipo, num momento onde ter uma espada em Israel era uma coisa extremamente valiosa. O texto vai dizer que só existiam duas espadas em Israel, a de É, Jonatas e a de Saul. Então você percebe toda essa direção de como a coisa está tratando e como essa realidade vai permeando toda a história, né? verdade, é isso que você falou com relação a propósito, né? Como a Uhum, gente precisa entender que existem coisas maiores que a gente. Então, Saul está totalmente desconectado desse propósito, né? De quem total. Deus é e de o que Deus faz através de Israel. Então, Saul quer fazer as coisas pelo jeito dele. E aí é muito interessante. Nesse gancho do que você estava falando em relação a pessoas que percebem o propósito de Deus e se encontram, né, com Davi nesse caminho, tem uma história também que me chama muito atenção nesse trecho, que é a história de Abigail. Quando Uhum. Davi, eu acho sensacional. Não querendo puxar a brasa para minha sardinha, mas tem umas mulheres na Bíblia que são muito legais. E essa de Abigail eu acho sensacional, porque ela me chama muita atenção. Ela provavelmente vive uma vida difícil, porque o marido dela é um grande tolo, atrapalhado, muito provavelmente agressivo, um cara que não mede as consequências do que ele faz, e ele coloca tudo a perder. O Nabal faz com que a família inteira corra o risco de morrer, porque, né, é outra pessoa também que está desconectada dos propósitos de Deus. Sim.
E aí a Abigail, quando ela percebe toda a situação, né? Porque Davi está vindo com os guerreiros dele para atacar, porque foi insultado, né? Nabal comete uma grande, digamos assim, um grande gafe naquele mundo, que é a não retribuição, é você não ser hospitaleiro, né? Com quem, Sim. inclusive, porque o pessoal de Davi estava ajudando a cuidar do rebanho de Nabal. E aí essa mulher, ela percebendo toda a situação, ela se antecipa. Ainda que ela tenha uma vida difícil, que ela seja provavelmente muito oprimida, ela não perde de perspectiva quem Deus é e que Deus está fazendo. Porque ela Sim. chega diante de Davi falando, ela sabe que Deus escolheu Davi. Isso é muito interessante. Ela sabe que Deus está com Davi e ela parece que, num momento. E olha só que interessante: por mais que Davi seja o escolhido de Deus, ele tem os seus tropeços. Porque ele Uhum. deixa nessa situação um rompante de ira tomar conta. Porque ele também, né, insultado, ele fala assim: agora esse cara vai ver quem sou eu. Então Uhum. ele deixa essa coisa tomar conta, né? O que faz com que a gente retome aquilo que você falou no começo, que os personagens são reais. Uhum. Então, eles são passíveis, né? Como a gente. A gente é passível de ser tomado por esse sentimento, né? De fúria, de ira, de querer resolver as coisas na faca, digamos assim, né? E aí a Abigail traz esse senso de realidade e parece que ela coloca Davi de volta no lugar e fala, não faz isso, não faz besteira. Uhum. Porque ela sabe quem Deus é, ela sabe o que Deus está fazendo, ela sabe que Deus vai colocar Davi no lugar que ele tem que colocar. Eu acho esse trecho muito interessante. E a gente vai dando spoiler aqui, né? A situação depois de Abigail, inclusive, muda por causa da sua, Sim, exatamente dessa sua capacidade de lidar com um momento difícil, né? muito legal. E vai chamar a atenção de Davi, Abigail, por causa dessa situação toda que eles enfrentam, e isso vai fazer com que depois Abigail se torne, inclusive, uma das suas esposas, né? É Ele verdade. vai trazer Abigail para perto de si. E aí é mais uma das coisas interessantes da gente ver. Eu acho que toda essa história, a gente perceber os personagens, Saul, aliás, a história de Abigail começa falando sobre a morte de um dos personagens importantes, que é a história de Samuel. Samuel termina, Uhum, né, no capítulo 25, que é o capítulo que vai mostrar a história de Abigail. Os primeiros versículos vão dizer exatamente, ó, é o seguinte, Samuel morreu. Então, um desses personagens vai. pois é. E aí você vai ter esses contrastes continuando sendo bem destacados ao longo de toda essa história, e ao mesmo tempo, os personagens que têm esse tipo de relação de proximidade com Deus, eles também vão se unindo aí, vamos dizer assim. A gente sabe que não é totalmente, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer assim? Quando a gente olha a história de Davi, a gente vai perceber que ele se juntou com pessoas que não eram pessoas de boa índole. A gente vai perceber que, na verdade, eram pessoas até mesmo, vamos assim, foras da lei, vamos dizer assim, Era um né? bando, né? Era um Ele bando. era como se Davi fosse o Billy the Kid, né? Juntos os insatisfeitos aí, a galera que. Junta a galera que tá sendo perseguida, que tá sem, enfim, sem direção na história e traz. Mas ao mesmo tempo a gente vai perceber que Davi, que continua sempre na direção de Deus, pega essas pessoas totalmente, enfim, estranhas e erradas e faz com que essas pessoas, pela direção de Deus, caminhem numa direção objetiva e concreta, né? Então, essas questões eu acho que são muito interessantes porque isso me lembra muito. Aqui eu posso dar testemunho, né? Vai. Me lembra muito a história de quando eu era adolescente e minha mãe sempre conversava, né? Porque tem as duas realidades. Primeiro, é claro que é aquela coisa de proteção. É claro, eu não quero que minhas filhas, por exemplo, hoje também se envolvam com pessoas que claramente são pessoas erradas, vamos dizer assim. Lógico. Mas ao mesmo tempo, você vai ser influência positiva quando você tem um contato com essas pessoas sem se influenciar por elas, sem Sim. caminhar necessariamente com elas, mas sem perder a conexão com a realidade de vida das pessoas. Então é interessante Davi trazer essas pessoas, aproveitar dessas pessoas
e inclusive direcionar essas pessoas. Não significa que todos eles, então, reconhecem o Deus de Israel como sendo o único soberano Deus ou qualquer coisa assim, mas que Deus continua cuidando dessa história, que é a história dele reinando sobre Israel, inclusive usando pessoas que são extremamente estranhas e pessoas que são extremamente dedicadas, como Abigail. Pessoas que têm essa percepção daquilo que está acontecendo e daquilo que deveria ser a forma correta de fazer a coisa, né? E Ah, talvez, Gil, Davi ah, seja um bom líder nesse sentido, porque ele está conectado com Deus, né? Então a gente se conecta com as pessoas da maneira correta ou influenciando para o bem quando a gente está conectado com Deus. Porque ele é a fonte da sim. sabedoria, ele é a fonte, né, do bom senso, do nosso discernimento. Deus é quem mostra para Davi as coisas como devem acontecer. E eu acho que isso é exatamente a sequência da história, porque você tem no capítulo 25 Abigail chamando Davi, falando, ó, não faz besteira e tal. E no capítulo 26 você tem exatamente Davi tendo essa consciência de não vou fazer besteira com a vida do cara que tá fazendo, que tá querendo fazer o estrago na minha vida. Então, assim, é bem interessante a forma como a história tá contada. E aí, eu acho que a Carol falou muito bem lá no comecinho do vídeo, quando ela falou que a gente às vezes tem que tomar um cuidado para a gente não romantizar as histórias, mas também a gente tem que tomar cuidado para não ler as histórias numa sequência que faça sentido em relação àquilo que está se propondo com o texto. Então é interessante que Davi, em um certo momento, ele vai explodir, vai arrebentar com tudo, e então Abigail chega e logo na próxima história fala assim: olha, como parece que a vida de Davi recebe essa lição e essa lição é guardada em seu coração. Porque daí então agora ele tem a oportunidade de matar Saul e ele não faz. E o Ele bando dele com... influencia, né? O pessoal que está com Exatamente. ele fala assim, vai, 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 vai. É E a ele fala, hora, é a tua hora. né? Então, assim, é interessante a gente ver esses desenvolvimentos, ver como que essa coisa vai acontecendo e ver como tudo vai se desenvolvendo. E aí então a gente chega em Davi, que acaba, por causa de todas essas situações, indo, e aquilo que a gente estava falando, você morar com o seu inimigo, mas ainda assim tomar parte, né? Ou direcionar a sua vida, não permitir que os outros direcionem, mas que você tenha a direção. Davi, depois disso, vai morar, inclusive, com o arqui-inimigo de Israel, que são os filisteus. Vai ficar ali, e é interessante a gente olhar, por causa de uma questão mais histórica, talvez aqui, eu vou pedir licença para Carol para poder falar um pouquinho sobre isso. Mas eu prometo que é bem pouquinho. Conta. É bom, a Por gente quê? dá um pouco de contexto, é bom. Exatamente porque os filisteus são guerreiros bastante diferentes, tanto que a história vai falar. Quando começa a história ali com Saul e com Jonatas, só tinha 2 espadas em Israel. E os filisteus estavam armados com muitas espadas, com carros de guerra, com um monte de coisa. E agora Davi vai morar com esses caras, vai ficar ali e vai, sem sombra de dúvida, aprender, inclusive, a lidar com toda essa, vamos dizer assim, toda essa tecnologia avançada, né? E aí então fica até mesmo essa grande lição pra gente. Até mesmo a tecnologia do inimigo, ela bem aprendida e bem desenvolvida e bem utilizada, ela também é ferramenta para salvação, libertação e cuidado do povo de Israel daquilo que está sendo a história de Deus cuidando do povo, né? Então E é bem Dio, é interessante. muito Oi. legal porque Davi, nesse momento, ele está sendo espremido, né? Sem Davi dúvida. está sendo perseguido por Saul, ele tem que se esconder. Eu fico tentando me colocar no lugar de Davi nesse momento, porque, de uma certa maneira, ele sabe que ele vai ser o rei, que Deus deu esse lugar para ele. Mas não é o momento ainda, e ele está sendo perseguido pelo rei atual. Ele tem que se esconder, ele tem que gerenciar as pessoas que estão junto com ele. Ele está passando por um momento de sofrimento. Aí ele vai pedir exílio lá no pessoal que é o inimigo. Uhum. E como é interessante que no momento, às vezes é difícil a gente perceber e aproveitar essas oportunidades, mas às vezes no momento mais difícil é quando Deus está dando a gente a oportunidade de aprender coisas para usar lá Uhum. na frente. Porque Davi aproveita esses momentos, é nesses momentos mais difíceis
que é justamente isso que você falou. Davi, os filisteus, eles tinham a tecnologia do ferro, enquanto o Uhum. pessoal de Israel ainda estava no bronze. O bronze é mais maleável, né, macio. Uma espada de bronze não tem como ir contra uma espada de ferro. Bateu, quebrou. Então, e aí, Davi, no momento mais difícil, ele tem a oportunidade que se Davi tivesse, ele não tivesse essa confiança em Deus, se Davi não tivesse essa certeza de que Deus estava com ele e direcionando ele, muito provavelmente ele não enxergaria oportunidades nos Uhum. lugares difíceis por onde ele passa. Então, Uhum. isso é muito interessante da gente aprender com Davi e na maneira como Deus conduz todas as coisas. Né? Muitas vezes a gente não enxerga, é difícil enxergar oportunidade na crise, mas Deus está com a gente. E Deus está providenciando oportunidades para a gente aprender, se aprimorar, porque lá na frente isso vai ser muito útil. E a continuidade é bem interessante, porque Davi, então, se aproveita dessa realidade do inimigo, enquanto Saul vai buscar, vamos dizer assim, o inimigo. Porque o que acontece? O próximo capítulo é Saul indo conversar com a médium de Endor, que é um texto bastante Essa história é complicado. um terror. É literalmente aí um filme de aquele filme de suspense que lá no final vai ter "Uau", vai aparecer o bicho, né. Então, a gente vai perceber como a coisa é interessante, porque Davi nessa direção toda que ele tá tendo, ele inclusive vai buscar ali, vai ficar. O texto do capítulo, de Davi vai dizer, por exemplo, que é interessantíssimo, que Aquis inclusive, olha, ele confiava em Davi. Você tem lá no finalzinho do versículo 20, do capítulo 27, né? Aquis confiava em Davi e dizia: Esse tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu povo para sempre. Davi, ele se encontra ali, e inclusive é como se ele passasse a fazer parte, né? Ele E ganha foi confiança. ganha confiança. Enquanto Saul tá tão sem confiança, tá tão perdido, que vai, Perdidaço. que vai buscar exatamente todas as orientações daquilo que você não pode fazer de jeito nenhum. E assim, existe muita discussão sobre o que foi que aconteceu. O que aconteceu de fato aqui, pessoal? Agora eu vou dar a resposta definitiva. Deus continuou controlando a história de alguma forma que eu não sei exatamente como foi, para a gente não entrar nessa grande discussão aqui, É verdade. falando, permitindo que Saul recebesse uma mensagem que era exatamente a mensagem que Samuel já havia passado para ele lá atrás: "Olha, você perdeu, mané, já É, foi, já era para acabou, você. já era para você, porque você continua, inclusive hoje, aqui, fazendo a mesma burrada que você fez antes lá atrás, indo buscar as coisas erradas, do jeito errado, a pessoa errada, enfim, fazendo tudo que não deve fazer como rei, de Israel". Então é bem interessante a gente perceber que há esses contrastes, como a Carol já falou, e esses contrastes vão realmente assim, Davi chega num lugar que é o estrangeiro porque tá fugindo, exatamente porque tá obedecendo a ordem de não matar o rei, falando: "Não vou tocar aqui, não vou mexer nisso aqui, vou manter aqui a minha estabilidade". Então ele vai para lá, e lá ele faz nome, lá ele consegue se estruturar, lá ele consegue viver, ele consegue aprender, enfim, e se estabelece, enquanto Saul tá numa derrocada cada vez maior, indo pro buraco e, indo cada vez com mais força, né. E parece, Dio, que Saul cava a própria cova, né? Sem Porque dúvida. Saul, eu fiquei pensando numa figura assim, Saul é um caminhão carregado descendo a serra sem freio. Ele não tem retorno. Saul faz uma borrada atrás da outra e ele não volta atrás, ele não se Uhum, arrepende. uhum, Ele não repensa. E o que é contrastado com Davi, mais uma vez, né? Davi, quando diante de uma situação, ele para, ele fala, opa, não, peraí, tem que voltar. Aqui não deu certo. Então eu tenho que voltar, me arrepender. Saul não, Saul só vai embora. E aí o que leva a gente até o começo de 2 Samuel, né? Quando ele cava a própria cova. Ele entra num confronto, né? Que ele faz do jeito que ele quer, as coisas da maneira dele, e acaba do pior jeito, né? é. E a gente percebe esses piores jeitos aí, porque mesmo num sábado de feriado tem gente fazendo obra aí, né. O quê?
E olha que são 9 da manhã, porque eles começam às 2. Fica tranquilo, só pra provocar mesmo, porque o pessoal que tá nos ouvindo vai acabar ouvindo esse brrr aí. Eu já me acostumei, gente. Não tem jeito. E pessoal, o final do livro de 1 Samuel vai mostrar exatamente o que a Carol falou, a morte de Saul. Na verdade, você tem aí o texto na NVI, inclusive, chama O Suicídio de Saul, né? A gente sabe ali toda a história, a gente vai perceber toda a realidade daquilo que está acontecendo de um cara que foi caminhando buraco abaixo e cada vez maior. E o texto de 2 Samuel, ele começa falando agora sobre como Davi recebe essa notícia e a ascensão de Davi. Davi recebe essa notícia e eu acho que tem uma lição bastante interessante pra gente nisso tudo, é claro. Todo texto bíblico, lógico, que tem lições pra gente, mas era o arqui-inimigo dele, era o cara que estava querendo fazer o mal pra ele. Quando ele recebe a notícia, ele não recebe, é isso aí, agora Saul morreu, né? Vamos pegar a arminha aqui pro alto, pá, agora é a nossa vez. Não tem nada disso, pelo contrário, Davi, Ele ele realmente lamenta. lamenta pela morte de Saul, lamenta por Jonatas, lamenta pelo exército, lamenta pelos seus compatriotas. E eu acho que isso faz parte de algo que a gente precisa aprender a também colocar dentro da gente, né? E uma das coisas que, mais uma vez, eu aprendi com meus pais, eles sempre falavam de Leandro, a princípio, né? O texto que próprio Davi fala, olha, contra ti somente pequei, né? E num texto que a gente vai chegar bem próximo aqui agora, né? Mas, olha, aconteceu alguma coisa, coloca isso nas mãos de Deus, deixa Deus tomar a frente disso e não leva isso pro pessoal. Não tô dizendo que isso é fácil, não tô dizendo que eu consigo fazer todas as vezes. Pelo contrário, coisas machucam bastante. Porém, a gente percebe isso nessa vida de Davi, que poderia ter se alegrado pela morte do seu inimigo, mas ele não via como inimigo, ele via como parte também da direção de Deus em tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele e na condução de Deus, que é o verdadeiro rei de Israel, na condução da história. Então, isso é Sensacional. realmente marcante. E, nossa, que exemplo de coração, né, Gil? Exato. E é muito legal porque nos próximos capítulos agora de 2 Samuel, a gente percebe que em momento nenhum Davi ele tem essa sede do trono. Uhum. Ele não quer, ele deixa Deus fazer. Ele sabe que foi Deus quem deu as coisas para ele. Ele sabe que foi Deus quem colocou Saul no lugar onde ele estava. Ele sabe que Davi sabe que é Deus que está fazendo as coisas. Então ele deixa Deus fazer. Tanto que o garoto, né, que chegou dizendo que matou Saul, querendo, sei lá, Uhum. ocupar algum lugar, ou querendo chegar perto de Davi para, Ter quem sabe, eu prestígio consigo aí. ganhar alguma coisa. É. Davi fala: você fez errado. Não é assim que as coisas funcionam. Uhum. Deus é quem faz as coisas. Então Davi, ele, ainda que Saul já tenha morrido e que exista esse espaço, né, no trono vazio, ele espera Deus colocar ele lá, nesse lugar. Uhum. Eu acho isso incrível. E é exatamente isso, porque Davi vai perguntar: e aí, Deus, para onde eu devo ir agora? E agora? Eu devo ir para a cidade para ajudar? Sim, para qual cidade? Tipo, Davi pede direção para cada passo daquilo que ele vai trazer. E bem provavelmente esse é o motivo do porquê a gente vai ter talvez um dos capítulos mais interessantes e talvez até importantes desse segundo Samuel, que é o capítulo 7, que é onde Deus agora então ele vai chegar para Davi e vai ver o coração de Davi, inclusive, preocupado com essa questão de onde eu vou, onde Deus mora, né? Onde é a casa de Deus? Eu agora Ah, estou bem. E eu tô Deus? bem. Poxa vida, eu tô aqui morando nesse palácio e Deus tá morando no tabernáculo ainda. É claro que é uma percepção teológica ainda equivocada, mas há um coração desejoso de fazer alguma coisa né? De perceber a sua realidade e falar, pô, quem me colocou aqui foi Deus, quem direciona tudo é Deus, e eu tô morando numa casa boa e ele tá morando numa tenda. E Deus vai falar, pô, eu não habito nem em tenda, nem em casa, nem em lugar Não nenhum, estou cara. preocupada. Isso aí você pode ficar tranquilo, tá? O lugar onde meu trono está sentado é bem diferente de todas essas suas realidades. Mas Deus, ele olha para esse coração desejoso de Davi, de fazer o certo e fazer o melhor, e vai lá e no capítulo 7 você tem uma dessas histórias mais interessantes.
que é exatamente aquilo que depois a gente vai chamar de a aliança davídica, né? De Deus chegando para Davi e falar assim: olha, é o seguinte, eu tirei você dos lugares das pastagens, te coloquei como rei, e agora eu vou fazer uma aliança com você. Essa aliança, pessoal, é tão importante. E é tão importante você ler esse capítulo 7, de repente, se você não leu, vai lá. Ou se você leu, lê de novo. Coloca aí um propósito, né, os 70 dias de ler o capítulo Samuel 7. Não, segundo Samuel, não Lê tem com nada disso. calma, saboreando. Como diz. Exatamente, porque lá na frente, depois, Jesus vai ser chamado dessa descendência de Davi. E esse capítulo 7, sem sombra de dúvida, é, vamos dizer assim, esse pontapé, não inicial, porque é claro, desde de Gênesis 3, Deus está trazendo toda a história, mas de ver esse coração dedicado, de ver essa realidade, falar assim, olha, é através aqui de você, desse homem segundo o meu coração, que a gente vai dar continuidade a essa história. E é muito bonito, é É muito bonito, bonito. é bonito porque é Deus quem garante, né? A Exato. gente já falou lá atrás das aliança feita no Sinai com Moisés, que é uma Uhum. aliança que Deus faz um contrato e ele fala, ó, se vocês fizerem, eu vou fazer por vocês também. Aqui é diferente, porque aqui é Deus falando assim, eu vou garantir, não importa o que aconteça. Isso Exato. é belíssimo. E aí, então a gente tem essa continuidade dessa história, onde Deus vai fazer essa aliança unilateral, diferente daquelas anteriores, a anterior com Moisés, que foi uma aliança bilateral, agora unilateral, e a gente vai perceber como essa aliança, que vai chegar depois em Jesus, ela direciona o resto das coisas agora. Porque, afinal de contas, a aliança ela tem alguns, vamos dizer assim, alguns pontos muito fortes, né? Deus vai dizer, ó, ah, eu firmarei o trono dele para sempre do seu filho, eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor. É muito bonito isso, porque você vai pensar assim, ó, eu nunca vou retirar dele a autoridade, o poder, ele vai ser, eu nunca vou retirar dele o meu amor. É, eu acho assim, É não incrível. poderia ter outra coisa melhor do que você ter esse amor de Deus que vai seguir toda a sua descendência agora como um pacto, uma aliança que não vai mais ser revogada, né? É É muito interessante emocionante. isso. É E é emocionante. E aí a gente está, inclusive, já ultrapassando um pouco o nosso tempo, mas a gente vai caminhar, estamos aí no capítulo 7, indo para o capítulo 8, num dos momentos mais trágicos, vamos dizer assim. Porque você, depois de tudo isso acontecer, parece que dá um up. Ah, Davi vitórias e tal, ele tá Só conquistando. sucesso. É isso aí, o cara tá bombando mais do que poderia até. Só que a gente chega no capítulo 11, que é o capítulo final desse nosso vídeo de hoje. E É. nesse capítulo, quando você tá lá em cima, achando que agora tá sentado, né, subiu em cima de uma folha de jornal para poder fazer o seu discurso, o que acontece? É de cima da folha de jornal que você toma o maior capote da sua vida e que a coisa degringola um monte de outros problemas que vão acontecer aí. Perigo Nesse da capítulo. estabilidade, né, Dio? É o Exatamente, que exatamente. O Saião tem uma mensagem que fala sobre o perigo da prosperidade, que Uhum. parece que é quando a gente acha que está garantido, é quando a gente acha que está garantido. Então, muitas vezes, na hora da luta, da dificuldade, do sofrimento, a gente busca Deus. A gente sabe que a gente precisa de Deus, a gente consegue enxergar a nossa fragilidade. Mas parece que nos momentos em que a gente está bem, que a gente está com sucesso, que a gente está com tudo alinhado, ou teoricamente alinhado, né, que a gente percebe as coisas assim mais estáveis, a gente perde a noção da nossa fragilidade. A gente perde a noção do quanto a gente precisa de Deus a cada momento. E quem está de pé, cuide para que não caia, né? Exatamente, exatamente. E é nesse momento que a nossa mente ela é totalmente tomada por aquilo que Tiago depois vai dizer, é pelo desejo mal que já está lá dentro do nosso coração. E com isso a gente vai manipular, vai maquiar coisas, vai maquinar o mal. E isso, gente, é terrível, porque é exatamente o que Davi faz em todo esse texto aqui. Ele maquina o mal, ele programa o mal para acontecer, né? E o mal, inclusive, acontece.
Aí você fala assim, poxa vida, por que então, sei lá, Deus não colocou um shield, um escudo Porque Deus não em torno impediu, né? de Urias, e aí ele tava lá, e mesmo na guerra ninguém conseguia tocar nem um fio de cabelo dele e tal. Deus permitiu que tudo isso acontecesse pela sua soberania, e nós temos essa história de Davi fazendo isso, que é, sem sombra de dúvida, uma referencial para a gente. Porque, afinal de contas, hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós temos, vivemos debaixo de uma promessa de que eu estarei contigo todos os dias, vivemos na direção que o Espírito pode nos dar, e ainda assim caminhamos, muitas vezes, maquinando o mal em relação à realidade da nossa vida, reagindo de uma forma errada tanto ao sucesso quanto ao fracasso, às vezes, quanto aos momentos de dificuldade que a gente tem. E a gente fica tentando solucionar os nossos erros com mais erros, né? Foi o que Davi. Ele cometeu um erro, aí ele tentou encobrir com outro erro, aí ele foi, né? Uma coisa, parece que isso se avoluma. E a gente... É o abismo que chama outro abismo. Exato, exatamente. Então, a gente vai percebendo que, nesse momento, se lá no capítulo 1, capítulo 2 de 2 Samuel, eu vou para onde? Vou para Judá? Sim. Mas para qual lugar? Qual cidade de Judá? Essa aqui. Agora ele faz as coisas por ele mesmo e nisso acaba se dando mal. E essa é a lição, eu acho que fica nesse final aqui, não da história de Davi, mas pelo menos do nosso vídeo sobre como que a gente vai viver, como que a gente vai direcionar a nossa vida em relação a isso. E que bom que Carol, a história continua, né? Que bom que a história continua. Acompanha a gente no próximo sábado. Tem mais, tem mais. Isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim. E eu acho que o que fica de todo esse trecho no finalzinho de 1 Samuel, início de 2 Samuel que a gente leu, é essa questão realmente de buscar Deus. Como a gente busca Deus? A gente via que Saul buscava a Deus de maneira egoísta, querendo servir os próprios interesses. Davi, muitas vezes, buscou a Deus com esse coração aberto, realmente querendo que Deus fizesse a vontade dele, né, através da vida de Davi. E aí, quando Davi não busca a Deus, acontecem essas coisas. Então, eu acho que o que fica para mim é essa questão de buscar a Deus em absolutamente todas as coisas. Levar Deus em consideração em cada passo, em cada palavra que eu proferi, em cada amizade, cada pessoa que eu encontrar, cada tomada de decisão. Deus é o maior interessado em fazer com que a gente seja agente dele aqui. Então, acho que é isso que fica para mim nesse finalzinho. Obrigado, Carol, por mais esse vídeo gostoso, esse bate-papo. Obrigado por você que está nos acompanhando. E, claro, você tem aqui a oportunidade de, nos comentários, também colocar as suas impressões do texto. Falar um pouquinho sobre Davi, sobre Saul, sobre Jonatas, sobre Abigail, sobre os personagens que você quiser. Colocar um pouquinho daquilo que, como está sendo a sua leitura e aquilo que você está aprendendo. A gente também quer aprender com você. E sábado que vem tem mais vídeo. E além do mais, também quero lembrar você que amanhã nós temos o nosso encontro aqui na rua Tianguá, número 25. Quer saber horários, quer saber tudo direitinho? Eu vou colocar para você aqui todas as redes sociais da IBNU para que você possa nos acompanhar e ter tudo bastante fresquinho, tá bom? Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau, Carol.